Essa é a segunda videoaula do primeiro módulo, dedicado à investigação sobre a natureza da filosofia. No vídeo anterior, delimitei quais são o método e o objeto da filosofia. Hoje irei aprofundar a ideia do método crítico filosófico. Para isso, iniciarei falando como podemos interpretar o método crítico na filosofia como uma atividade argumentativa. A seguir, falarei sobre o texto do Peter Gitt, Argumentar e Dar Razões, em que ele qualifica de maneira bastante feliz alguns aspectos das crenças e razões envolvidas na atividade argumentativa. É um fato de que a atividade crítica pode surgir em qualquer contexto. Afinal, sempre podemos procurar por boas razões para aceitar ou recusar ideias. Um modo bastante comum de vermos isso é quando perguntamos por quê. Vamos a um exemplo. Suponha que você esteja se perguntando, portanto, se decidindo, se deve ou não deve jantar fora de casa. Essa tomada de decisão envolve 3 passos. Busca por evidências, pesar essas evidências e deliberar sobre o que fazer. De acordo com nosso exemplo, você poderia buscar evidências para dever ou não dever ir jantar fora de casa, questionando-se, por exemplo, sobre como está o clima, ou, talvez, se você tem dinheiro suficiente para não jantar em casa. Mas também é necessário pensar sobre o que essa evidência dá razão para fazer. Ou seja, é necessário pesar essas evidências. Seguindo os nossos exemplos, talvez o clima não esteja bom, mas um dos seus melhores amigos vai realizar uma janta de aniversário em um restaurante. Ou talvez você tenha dinheiro suficiente para não jantar em casa, mas deveria estar economizando para comprar alguma outra coisa. O último passo, com base nas evidências, você conclui o que deveria fazer, como por exemplo, considerando todas as coisas, eu não deveria jantar fora de casa, ou então, considerando todas as coisas, eu deveria jantar fora de casa. Suponha que, em decidindo entre ir ou não ir jantar fora de casa, você raciocine do seguinte modo. Primeiro, na churrascaria servem filé. Segundo, eu gosto de filé. Terceiro, então eu devo ir na churrascaria. Desse modo, temos um argumento sobre jantar fora de casa. Todo o argumento tem uma mesma estrutura básica, uma única conclusão e uma ou mais premissas. As premissas estão marcadas com o número 1 e 2 e a conclusão com o número 3 do nosso argumento. Quando estamos realizando uma análise crítica de um argumento em filosofia, devemos nos perguntar se o argumento estabelece ou não estabelece a sua conclusão. Assim, como poderíamos questionar o nosso argumento em favor de jantar fora? De pelo menos 2 modos. Um deles, questionando se a verdade da conclusão se segue da verdade das premissas. No argumento, a verdade da conclusão claramente não se segue da verdade das premissas, pois mesmo que sirvam filé na churrascaria, e eu goste de filé, disso não se segue que eu deva ir na churrascaria. Afinal, ainda que eu goste de filé, eu posso estar buscando uma dieta vegetariana. Ou então, talvez eu deva estar economizando dinheiro para comprar alguma outra coisa. Quando a verdade da conclusão se segue da verdade das premissas, dizemos que o argumento é válido. No argumento que vimos, claramente há casos em que as premissas são verdadeiras, mas a conclusão não é. Por isso, o argumento do nosso exemplo é inválido. Outro modo de questionar nosso argumento em favor de jantar fora é questionando a verdade das premissas. No nosso exemplo, poderíamos questionar a verdade da premissa 1. Por exemplo, se na churrascaria deixaram de servir ou até mesmo nunca serviram filé. Ou também poderíamos questionar a verdade da premissa 2, pois eu, por exemplo, poderia ter deixado de gostar de filé. Quando um argumento é válido e possui premissas verdadeiras, dizemos que o argumento é cogente. Podemos, assim,
questionar a cogência de um argumento, questionando ou a sua validade ou a verdade de uma ou mais premissas do argumento. Vamos tentar agora o mesmo exercício com um exemplo de uma discussão em ética. Recentemente, vemos discussões sobre a moralidade ou imoralidade do aborto. O filósofo norte-americano Peter Singer, famoso por livros como Libertação Animal e Ética Prática, em um texto intitulado Aborto, aponta que o argumento central contra a moralidade do aborto pode ser assim formulado. Primeira premissa: é errado matar um ser humano inocente. Segunda premissa: um feto humano é um ser humano inocente. Conclusão: logo é errado matar um feto humano. Antes de analisarmos o argumento, é bom retomar o que dissemos anteriormente sobre a atividade analítica da filosofia. É claro que podemos criticar o argumento porque desejamos que o aborto seja uma prática moral. Mas, independente disso, podemos analisar o argumento porque queremos saber se é um bom argumento. Seja para que defensores da imoralidade do aborto possam melhorar os seus argumentos, seja porque estamos realizando uma investigação puramente filosófica, ou seja, analisando cuidadosa e imparcialmente as ideias para procurar determinar se as ideias são verdadeiras ou falsas. Bom, analisando então o nosso argumento. Temos aqui um argumento que ele é propriamente filosófico e, portanto, mais complexo. Não será nosso objetivo analisá-lo em detalhe aqui, até porque nós vamos exercitar a análise de argumentos ao longo do nosso curso com argumentos igualmente ou até mais complexos do que esse. Mas nós podemos avaliá-lo do mesmo modo como fizemos antes com o nosso argumento simples sobre jantar fora de casa. Em primeiro lugar, como nós tínhamos visto anteriormente, nós podemos avaliar a verdade das premissas. Por exemplo, um feto é um ser humano inocente? Aqui nós poderíamos disputar quando se inicia a vida, ou seja, se um feto pode ser considerado um ser humano. Mas também nós podemos avaliar se a verdade das premissas garante a conclusão, ou seja, se o argumento é válido. Por exemplo, a palavra humano na premissa 2 diz o mesmo que a palavra humano na conclusão? Aqui poderia-se disputar que o termo humano é um termo ambíguo, porque ser um humano pode significar tanto ser uma criatura pertencente a uma espécie biológica, Homo sapiens, ou ser um humano pode significar ser uma pessoa dotada de racionalidade e autoconsciência. Algumas dessas discussões são endereçadas no texto do filósofo Peter Singer e nós vamos deixar o link para vocês acessarem e se interessarem, investigarem como ele analisa esse argumento. Ao longo do nosso curso, iremos exercitar a competência argumentativa, mas voltados ao campo da epistemologia e não ao campo da ética, como neste último exemplo que nós vimos. Mas a questão importante desse breve exercício foi de mostrar que a atividade filosófica envolve a análise crítica de argumentos, ou seja, se as evidências que nós dispomos suportam ou não suportam uma determinada conclusão. Agora, eu gostaria de aprofundar alguns aspectos das crenças e razões envolvidas na atividade argumentativa, e isso a partir do texto de Peter Gitt. Nesse texto, o autor inicia apontando que a filosofia é uma disciplina eminentemente argumentativa, o que vai diretamente ao encontro do que viemos trabalhando em nosso módulo. Logo a seguir, Gitt realiza dois comentários sobre a prática de pedir razões. O primeiro é que, convencionalmente, não parece apropriado pedir razões insistentemente pelo fato de que isso frustra a possibilidade de um diálogo. Afinal, se para cada coisa que eu afirmar eu precisar justificar o porquê daquilo que eu estou afirmando, então o diálogo não tem nem como avançar. Por outro lado, aqueles que negam a prática de exigir razões ou estão fadados ao silêncio, porque não dão razões sobre aquilo que afirmam,
ou performatizam uma contradição, porque pedem uma razão para não dar razões, o que é claramente contraditório. Mas um dos dois pontos que eu gostaria de salientar no texto do Gitt é a sua distinção entre tipos de razões. Em uma divisão canônica na filosofia, ele apresenta que existem razões para crer, que existem ou razões para crer, razões teóricas, ou razões para agir, razões práticas, que são razões práticas. Isso ficará mais claro nos próximos módulos, mas aqui já podemos adiantar que nesse curso iremos investigar principalmente razões teóricas e não razões práticas. Isso porque o domínio das razões práticas é o domínio da ética e da política, e o nosso objetivo é investigar acerca de questões sobre a natureza do conhecimento, questão por si só teórica. E em termos de filosofia teórica, cabe perguntar: nós podemos decidir naquilo que acreditamos? Em termos de razões práticas, parece que sim. Se eu desejo ir para a praia e não para a cidade, então isso me dá uma razão prática para eu ir para a praia. Mas isso não parece ser o caso quando pensamos nas nossas crenças. Talvez seja bom recordar que, como dissemos no primeiro vídeo desse primeiro módulo, se alguém crê em algo, é porque alguém toma esse algo como verdadeiro. Vamos pensar um exemplo. Imagine se alguém lhe apresenta uma nota de R$50. Você poderia, em condições normais, com somente a força do pensamento, acreditar que vê uma nota de R$100 à sua frente? Nesse sentido, se pudéssemos decidir naquilo que acreditamos, poderíamos crer em contradições, que é algo absurdo. Mas, por outro lado, parece contraintuitivo imaginar que não possuímos nenhum controle sobre nossas crenças. Assim fosse, qual seria o espaço para mudarmos de ideia, de revisarmos as nossas crenças? Ou seja, qual seria o espaço da filosofia como uma atividade crítica? Gitt, então, apresenta uma posição intermediária, da qual possuímos um controle indireto sobre as nossas crenças. Como é esse controle indireto? Esse controle diz respeito a um controle na formação de hábitos de pensamentos. Por exemplo, se eu não tenho uma memória boa, eu posso realizar exercícios a fim de melhorar em mim essa faculdade. Ou, se eu sou péssimo em argumentação, eu posso fazer no curso de lógica ou exercícios de lógica a fim de melhorar a minha competência argumentativa. Mas esses hábitos de pensamento também podem ser problemáticos. Os dois exemplos de Gitt são esclarecedores sobre isso. No primeiro, o rapaz crê que sua esposa amada faleceu e está sepultada. Mas há um boato de que sua esposa amada não morreu de fato, mas que ela tornou-se uma garçonete bêbada e desleixada. Nesse caso, parece problemático o rapaz continuar mantendo a sua crença de que sua esposa amada está sepultada, sem sequer buscar as evidências para refutar o boato. No segundo exemplo, que também envolve um rapaz apaixonado, a companheira desse rapaz apaixonado no segundo exemplo é acusada de um crime. E ele continua acreditando na inocência de sua esposa até o feliz desenlace de ela ser inocentada. Tais exemplos são esclarecedores porque nos permitem realizar uma importante distinção entre motivos, razões e causas para crer. Razões para crer, e eu cito Gitt, são razões exprimíveis de cuja verdade se seguiria, com certeza ou probabilidade, que a crença é verdadeira. Nesse sentido, é claro que ambos os rapazes não possuem razões para crer na pureza e na inocência de suas amadas. Na pureza de sua amada no primeiro exemplo e na inocência de sua amada no segundo exemplo. O que eles possuem são motivos para crer. A saber, evitar a infelicidade que seria defrontar-se com a verdade da crença contrária. No primeiro caso, o rapaz não consegue defrontar-se com a mera possibilidade de sua esposa ter se tornado uma bêbada desleixada. No segundo caso, foi mera sorte que o final foi feliz.
Do contrário, teremos um caso em que a pessoa possui todas as evidências de um tribunal, para acreditar que algo é verdadeiro, ou seja, que a sua amada é culpada, mas ainda assim se recusa a acreditar naquilo. Mas é importante notar que essa recusa não é uma razão para crer, mas uma motivação para acreditar. Gitt ainda introduz uma terceira distinção, além das razões e motivações para crer, que são as causas para crer. Causas para crer são um processo do qual as crenças são geradas por fatores psicológicos ou fisiológicos, como algum tipo, seja através de um tipo de fobia, ou seja através de um tipo de uma doença cerebral. Antes de concluir, gostaria de salientar a importância filosófica das razões para crer. Vimos que a atividade filosófica é crítica porque visa uma análise das nossas crenças. Se as nossas crenças visam a verdade, porque, por definição, crer em algo é tomar esse algo como verdadeiro, então crer apropriadamente é crer com base em evidências de que minha crença é, de fato, verdadeira. Mas esse sentido de crer apropriadamente só pode ser alcançado através de um exame de nossas crenças, a fim de verificar se estamos acreditando naquilo que acreditamos porque temos razões para crer, ou se acreditamos naquilo que acreditamos porque temos motivos ou causas para crer, o que é problemático, como os exemplos mostraram. O objetivo desse segundo vídeo do primeiro módulo foi o de aprofundar a ideia da atividade crítica filosófica como uma atividade argumentativa. Vimos que um argumento estrutura-se em uma ou mais premissas e a conclusão, e que podemos avaliar o argumento de duas formas, com base na sua validade ou com base na sua cogência. Um argumento válido é aquele que suas premissas garantem a verdade da conclusão. Já um argumento cogente é um argumento válido e com premissas verdadeiras. Durante esse vídeo, nosso próximo passo foi o de entrar em algumas importantes distinções cunhadas por Peter Gitt. Considerando que crer é tomar algo como verdadeiro, vimos que não possuímos um controle direto sobre as nossas crenças, mas um controle indireto através da formação de hábitos do pensamento. Motivados por alguns exemplos apresentados, introduzimos a tripla distinção entre razões, motivações e causas para crer. Nessa distinção, espero que tenha ficado clara a importância das razões para crer. Afinal, são as únicas que visam calibrar as nossas crenças proporcionalmente às evidências que dispomos, ou seja, são as únicas capazes de garantir um pensamento crítico sobre os fatos do mundo.